Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma cortina de fumaça que eu estou muito curioso de entender o que esse pessoal está querendo chegar com essa cortina de fumaça. Olha só a notícia aqui, ó. O Ministério Público Federal pede cancelamento das outorgas da Jovem Pan por desinformação e conteúdo antidemocrático em 2022, né? E muita gente está repercutindo isso aqui. Não, que absurdo! Estão censurando a Jovem Pan, que é um veículo independente, coisa e tal. Outros estão tendo uma reação diferente, que é, não, pô, a Jovem Pan tá vendo, não adianta, baixou a cabeça para o sistema, né, passou a moderar a coisa, ser mais moderada, e vai ser punida do mesmo jeito no final das contas, e não sei o que lá. E bom, o que me chamou a atenção nessa história não foi nem uma coisa nem outra, porque a verdade é que esse processo é antigo, esse processo é lá de 2022, 2023 na verdade, depois do 8 de janeiro e coisa e tal. Isso já tinha sido pedida, essa coisa. O que está acontecendo agora é que vai para julgamento, né, numa vara lá da Justiça Federal em São Paulo. Então isso daqui são só as alegações finais desse caso. Esse caso não começou agora, começou lá atrás, acho que foi 2022, 2023, naquela época que começou esse caso, né, essa acusação. A acusação é absurda. Eu concordo que a acusação é absurda, né? E a questão só é que está indo agora para julgamento. E nem é com o Xandão, tá? É com a vara lá da primeira instância. Mesmo, eu acho que não tem nenhum motivo para a Jovem Pan perder isso daqui. Acho que a decisão da juíza ou do juiz vai ser contra o Ministério Público, né? Mas, mesmo que por hipótese perca, né, pode ir para a próxima instância. Então, assim, eu não acredito que vai ter problema nisso daqui, não. A questão toda é, por que esse pessoal está fazendo tanta questão de jogar a luz nesse caso, de fazer esse escarcéu todo em cima disso nesse momento? O que eles estão querendo distrair o pessoal? Será que é distrair o pessoal da condenação do Bolsonaro, das sanções americanas que devem vir aí para os ministros do STF, do projeto da anistia na Câmara? Eu não sei qual é, de que é a cortina de fumaça, para que eles estão fazendo. O fato é que isso daqui não tem relevância absolutamente nenhuma. Não mudou absolutamente nada isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Diálogo Cabuloso com o PT, ex-amigo do Krambeck e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só. Eu também fiquei chateado com a Jovem Pan, o fato dela ter se tornado uma emissora, né, mamão com açúcar, né, chapa branca pra caramba. Já está praticamente tão esquerdista contra as outras emissoras, realmente muito triste isso. Mas eu não sou tão rápido assim culpar eles por isso, né? O que aconteceu, todo mundo viu, foi uma perseguição absurda contra eles, né? Houve uma perseguição que realmente saiu de todos os parâmetros. E aí o empresário fica numa posição muito complicada, porque, de novo, quando você toma decisões da sua vida, tipo, não, eu vou peitar o Xandão, vou chamar ele de cabeça de piroca, vou quebrar um ovo na cabeça do Xandão para sacanear ele, meu amigo, é a sua vida. Você pode estar indo para cadeia, mas é você mesmo que está fazendo isso, né? Quando você é empresário, é uma coisa mais complicada, meu amigo. Você falir uma empresa dessa, fechar a Jovem Pan, é um monte de gente que você está demitindo. São famílias e famílias que dependem daquele trabalho, dependem da Jovem Pan. Então o empresário, mas o cara medrou, né? Passou a ser um negócio mais centrista, abandonou a direita e coisa e tal, e eu fiquei chateado com isso também. Mas não foi culpa deles. Eles fizeram isso porque não tinha alternativa, eles não tinham para onde ir. Eles foram praticamente chantageados a isso. Se não fizessem isso, iam acabar sendo totalmente tirados do ar. Todo mundo viu a pressão que aconteceu com eles lá em 2022, 2023. E aí o empresário tomou a decisão que na cabeça dele era o menos pior, né? Vamos dar uma afastada nisso daí. Mas esse processo que começou naquela época, agora está chegando para julgamento. Então aqui, MPF pede cancelamento das outorgas da Jovem Pan. Isso daqui aconteceu também lá em 2022. Aqui, ó, MPF pede cancelamento das frequências da Jovem Pan por desinformação. De quando é que é essa notícia? 27 de junho de 2023. Esse caso não é novo, é o que eu estou falando para vocês. O pessoal está colocando como se fosse uma coisa nova. Não, porque pediram cancelamento. O Ministério Público Federal publicou isso daqui, o Ministério Público Federal de São Paulo, né? Publicou isso daqui, ó, MPF pede cancelamento das outorgas, aí fala aqui que não sei o que lá. E dá a entender que tem alguma coisa a ver com o julgamento do Bolsonaro. Porque condenaram o Bolsonaro, tem que condenar a Jovem Pan também, eu não sei o que lá. E, bom, eu não descarto isso, tá? Como eu estou falando para vocês, esse pessoal agora que condenou o Bolsonaro, a tendência é eles irem atrás de todo o resto,
de todo mundo que apoiou o Bolsonaro, porque né, o problema deles nunca foi com o Bolsonaro, foi com a gente, é com o povo brasileiro. Eles querem botar o povo brasileiro na casinha de novo. Não, vocês são só o rebanho aqui, só tem que dar leite e ovo só, não tem que ficar reclamando das coisas não, fica quietinho aí. Eles querem botar a gente na casinha de novo, né? Então, estão falando isso aqui, é possível que seja para ir atrás da Jovem Pan mesmo, né? Ou então estão criando essa cortina de fumaça, porque não faz sentido nenhum isso daqui, né? Isso daqui foi pedido, de novo, lá em 2023. Agora chegou na fase do processo final. Quando chega no final, você tem as alegações finais, é a parte final do processo. Tanto a acusação, que é o Ministério Público Federal, quanto a defesa da Jovem Pan. A Jovem Pan constituiu o advogado, está se defendendo nesse processo, vão fazer as alegações finais e aí o juiz vai decidir. De novo, não é o Alexandre de Moraes esse juiz, eu não sei quem é o juiz que está julgando esse caso, mas não é o Xandão, é a Justiça Federal de São Paulo. E mesmo que a Jovem Pan perca na Justiça Federal de São Paulo, ela ainda pode recorrer para o TRF, depois ainda pode recorrer para o STJ, depois ainda pode recorrer para o STF. Então ainda tem um longo caminho para isso daqui, para se eventualmente decidirem realmente alguma coisa, não vai ser uma decisão imediata, né? Mas, de novo, acho pouco provável isso, não há argumento nenhum de fato nisso daí. O que você pode entender, aqui, a própria Jovem Pan faz isso aqui, ó, ela explica aqui, ó, Jovem Pan esclarece publicação do MPF em site federal, olha só. Nessa segunda-feira, o Ministério Público Federal, isso aqui é a própria Jovem Pan falando, tá? Divulgou no seu site oficial as alegações finais apresentadas na ação civil pública ajuizada contra a Jovem Pan em 2023. Então, não é agora que eles pediram isso, eles pediram isso lá em 2023. O que eles mostraram agora foi só as alegações finais disso, né? Esse processo, vale destacar, segue o rito natural do judiciário brasileiro e a apresentação das alegações finais, que nada mais são do que um resumo dos argumentos das partes ao longo do processo, não é um ato que mereça destaque, razão pela qual a Jovem Pan não noticiou, nem tornou o tema pauta de seus jornais. Eu mesmo tive dúvida se eu deveria fazer um vídeo sobre isso, porque, cara, isso aqui do ponto de vista jurídico não é nada. Isso aqui é cortina de fumaça. A dúvida que eu tenho é cortina de fumaça de quê? O que eles estão querendo fazer de cortina de fumaça nessa história, né? Ainda assim, o Ministério Público Federal, na nota divulgada em seu portal na internet, tenta fazer a conexão entre a ação civil pública e o julgamento concluído na semana passada no STF, que condenou 8 réus por tramar contra o Estado Democrático de Direito, né? Em virtude dessa tentativa de tornar a notícia o que não é da transparência que a Jovem Pan sempre manteve com a sua audiência, estamos disponibilizando a íntegra das alegações finais e também outras coisas que ele fala assim. Bom, enfim, eles explicam que não tem nada de novo. Esses argumentos que o Ministério Público Federal estão colocando agora já foram colocados lá em 2023, o processo agora está chegando no final e não é impossível que isso seja usado para calar a Jovem Pan, é verdade, né? Como eu falei para vocês, esse pessoal, eles não querem simplesmente calar Bolsonaro, eles acham que calar Bolsonaro não é o suficiente, eles têm que calar o resto da galera toda, todo mundo tem que ser calado. Todo mundo tem que calar a boca, né? E daí começam a perseguir o pessoal depois do Bolsonaro, né? A Jovem Pan é só um deles. E eu já falei para vocês, eu acho que é uma besteira isso, porque a grande força do bolsonarismo não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, assim, é lógico que os eventuais youtubers ou influenciadores, tiktokers, podcasts que apoiam o Bolsonaro, é lógico que é ruim para quem é atingido por esse tipo de medida. Para a Jovem Pan, pode ser o fim da Jovem Pan. Se ela efetivamente perder a Rádio Jovem Pan, se ela perder as frequências, pô, acabou a Jovem Pan, né? Não tem mais o que fazer, né? Mas eu não acho que isso aconteça, tá? Acho muito pouco provável isso daqui. Não sei, né? Não sei qual é o grau, a fome que esse pessoal tá de perseguir qualquer pessoa mais à direita aqui no Brasil. O fato é que o Ministério Público Federal deu uma publicidade para esse troço que não faz sentido. Por que estão fazendo essa publicidade toda? O que eles estão querendo com essa cortina de fumaça aqui, né? Então é isso aí. Assim, não tem nada de novo, é um processo que vem desde 2023, e apresentaram o argumento final agora, as alegações finais agora, que não teve nenhuma novidade, nada de novo, a não ser eles dizerem que tem essa ligação com o Bolsonaro, né? Ah, tá vendo como vocês condenaram o Bolsonaro por golpismo? Então a Jovem Pan deve ser golpista também? Eles vão querer agora perseguir todo mundo que tem qualquer ligação com o Bolsonaro, né? Isso certamente vão tentar fazer isso. Agora, não vai adiantar nada. Mesmo que essas pessoas sejam caladas, a voz continua, porque o grosso são justamente as pessoas falando, né?
Então é isso daí, é muito triste isso daqui, acho um absurdo calar a Jovem Pan, o pessoal que fica falando, ah não, bem feito pra Jovem Pan, que eles baixaram a cabeça e vão se ferrar do mesmo jeito. Primeiro que eu não acho que eles vão se ferrar, segundo que, cara, meu amigo, não culpa as pessoas, igual o pessoal critica o Cid, o Mauro Cid pra caramba. Meu amigo, você tava na pele dele, você sabe que tipo de pressão que o cara sofreu lá? Cara, o errado nesse caso é essa perseguição contra as pessoas, não é a pessoa que cede. Não é, nesse caso não tem como a pessoa. Você não sabe a dor da pessoa, você não sabe o que ameaçaram dele ali, meu amigo. Você provavelmente tinha peidado muito antes, já tinha assinado 3 delação premiada antes do Cid assinar dele, né? O pessoal fica muito macho no teclado aqui, enquanto a vida deles não está sendo ameaçada. A mesma coisa a Jovem Pan. É muito fácil você falar, não, que a Jovem Pan tinha que continuar fazendo propaganda da direita e bater cabeça com os caras, e aí talvez até milhares de demitidos e coisa e tal. Então, assim, o erro foi a pressão sobre a Jovem Pan. Eu concordo, isso foi absurdamente errado. Essa decisão do Ministério Público Federal de dar publicidade nessa coisa aqui é totalmente sem sentido, não tem lógica nenhuma. Eles estão fazendo cortina de fumaça. Cortina de fumaça para quê? Essa que é a questão. Isso que a gente tem que estar pensando. O que vocês acham? Eu não sei. Será que é o julgamento da anistia lá em Brasília? Será que é as punições dos Estados Unidos contra os ministros do STF? O que será?